Sabe aquela sensação? A pessoa passa o dia inteiro se arrastando, contando os minutos para chegar em casa e deitar. Mas aí, na hora de dormir, quando a cabeça encosta no travesseiro, pronto. O cérebro parece que liga no 220 e a mente simplesmente não para. Pois é, essa pergunta parece que foi feita para muita gente, né? É uma frustração enorme querer descansar, precisar descansar, mas ficar ali, refém de uma mente que resolveu fazer uma festa justo na hora errada. Se isso soa familiar, fica por aqui que a gente vai desvendar esse mistério. Bom, vamos mergulhar fundo nisso. Essa situação toda tem até nome. É o paradoxo do cansaço. E é um fenômeno supermoderno que afeta milhões de pessoas. E entender o porquê disso acontecer é, sem dúvida, o primeiro passo para conseguir virar o jogo. E não é exagero, viu? A Organização Mundial da Saúde estima que, aqui no Brasil, impressionantes 40% da população sofre de algum distúrbio do sono. 40%! Isso mostra que o problema é gigantesco, é uma questão de saúde pública mesmo. Então, a chave para entender isso é o seguinte: o corpo pode estar pedindo socorro, implorando por descanso, mas a verdadeira guerra não está acontecendo nos músculos, ela acontece aí dentro, na nossa mente. É um conflito direto entre a nossa biologia, que é super antiga, e o nosso estilo de vida, que é totalmente novo. E é aqui que a coisa fica fascinante. Para a gente entender essa batalha, a gente precisa olhar para os dois lados do ringue. De um lado está o nosso sistema biológico, que foi aperfeiçoado por milhares de anos. Do outro estão os disruptores do século XXI. O nosso corpo funciona com base no que a ciência chama de ritmo circadiano. Pensa nele como um relógio biológico super inteligente que a gente tem dentro da gente. É ele que responde aos sinais do ambiente, tipo a luz do sol e a temperatura, para saber quando é hora de ficar alerta e quando finalmente é hora de apagar. Agora, dá uma olhada nesse slide. É bem claro, né? Na esquerda, a gente tem os sinais que a natureza usa para nos dizer «Ei, hora de dormir», a escuridão, que faz a gente produzir melatonina, e uma quedinha na temperatura do corpo. E na direita? Bom, ali estão os nossos inimigos modernos, a luz azul das telas, o estresse do dia a dia e a cafeína. Eles basicamente gritam para o nosso cérebro, fica acordado! E o grande vilão dessa história toda, sem dúvida, é a luz azul. Essa luz que sai do celular, do tablet, da TV, ela engana o nosso cérebro, faz ele pensar que ainda é dia lá fora. E o resultado? A produção de melatonina, que é o hormônio que basicamente prepara o nosso corpo para o sono, é simplesmente bloqueada. Mas a boa notícia é que dá para lutar de volta. E a nossa principal arma nessa guerra se chama higiene do sono. Parece complicado, mas nada mais é do que um conjunto de práticas para transformar o nosso quarto e a nossa rotina num verdadeiro santuário de descanso. Vamos repassar o básico, as regras de ouro. Primeiro, o ambiente. O quarto tem que ser um breu total, silencioso e fresquinho. Segundo, rotina é tudo. Tentar deitar e levantar mais ou menos no mesmo horário, até no fim de semana, treina o nosso relógio biológico. E por último, claro, evitar o que agita. Cafeína, comida pesada e, o mais importante de tudo, as telas pelo menos 1 hora antes de dormir. E sobre o quarto ser fresquinho, olha só que detalhe interessante. Existem estudos que mostram que a temperatura ideal para o quarto na hora de dormir fica entre 15,5 e 19,5 graus. Por quê? Porque um ambiente mais frio ajuda o nosso corpo a baixar a temperatura interna, que é justamente um dos gatilhos naturais para o sono. Mas, calma, que a higiene do sono é só uma parte da história. Agora a gente vai entrar na batalha psicológica, naquela armadilha mental que nos prende na cama de olhos abertos. E a culpada tem nome: dopamina. E essa frase é muito poderosa. Pensa bem, cada vez que alguém pega o celular na cama, o cérebro vai aprendendo que aquele lugar não é para descansar, é um lugar de recompensa. Aquela rolagem infinita no feed libera pequenas doses de dopamina, o neurotransmissor do prazer, e o cérebro, claro, fica viciado nisso. Essa analogia é perfeita para ilustrar o que acontece. Quando a gente deita, o cérebro espera aquela dose de dopamina de sempre. Se ele não recebe, o que acontece? Ele age como uma criança mimada fazendo birra. Começa a jogar um monte de preocupação, ansiedade, pensamentos aleatórios na nossa cabeça. É basicamente uma tática de manipulação para nos forçar a pegar o telefone. E aqui está, bem visual, a batalha que acontece toda noite na nossa cabeça. De um lado, a gratificação instantânea, a dopamina barata que o celular oferece. Do outro, o descanso profundo, restaurador, que o corpo e a mente realmente precisam. E aí, qual lado vai ganhar? Ok, chegamos ao ponto crucial.
Agora que a gente já entendeu a biologia e a psicologia do problema, vamos para as duas regras mais importantes, que são um divisor de águas, especialmente para quem tem uma mente mais ansiosa. Elas foram pensadas para quebrar esse ciclo vicioso de uma vez por todas. A primeira regra pode parecer estranha no começo. Para uma mente que não para quieta, o silêncio absoluto pode, na verdade, piorar as coisas, porque ele amplifica os pensamentos. Um som constante e suave, como o barulhinho de um ventilador ou de chuva, cria uma espécie de parede sonora. Isso dá para o cérebro algo neutro para focar e ajuda a abafar todo aquele barulho interno. E aqui está a regra de ouro. É a mais difícil, sem dúvida, mas é a mais transformadora. O celular precisa sair do quarto. E não adianta só colocar no modo avião ou deixar do outro lado da cama, ele tem que ficar em outro cômodo. É o único jeito de quebrar de verdade essa associação que o cérebro criou entre cama e recompensa de dopamina. É preciso reensinar à mente que a cama tem uma só função: dormir. E no fim das contas, essa análise toda nos deixa com essa pergunta. A escolha é feita toda noite. Ao entender essa batalha que acontece dentro da nossa cabeça, a gente ganha o poder de decidir, de forma consciente, o que vai alimentar. A busca por um estímulo rápido e passageiro ou a necessidade fundamental de um descanso que repara de verdade. A decisão final é de cada um.